Pergunta boa para vocês. Geralmente os coaches, quando o cara tá em total restrição calórica, absurdo, aquela fase final brava, o coach coloca, ele tem 60 gramas de carbo dia. Pela conta lá, o coach ia dar 60 gramas de carbo dia para ele. Coloca 30 gramas pré, 30 gramas pós-treino, mais nada. Você faria isso? Eu colocaria mais no pré. Eu colocaria tudo no pré. Não vejo por que colocar no pós. 2 antes. O Cris Aceto faz isso. Porque Ele justamente... coloca boa parte. Ele não coloca tudo, mas ele coloca tipo assim, 70% pré e 30% pós. Prioridade seria o pré, porque no pós, você, de um dia para o outro, parte desse glicogênio já vai ter desgastado, vai ter gasto, né? Então... E seria no pré a quantas horas antes? Aí seria bom, interessante pelo menos 2, 3 horas antes, né? 2 refeições, eu acho. Se você parcelar 30 e 30, né? Você colocaria 30 em 2 refeições antes, vamos dizer assim, 6 horas e 3 horas antes. Isso, mas... Divide 300 gramas de batata doce em 2 ali. E aí as outras todas, por exemplo, proteína... e aí nesse caso, eu acho que quando o atleta tá nesse limite extremo, não sei se o Donato pensa igual a mim, mas seria mais interessante... a galera sempre foca no carbo, achando... o que eu chamo assim, a fisiologia de boteco, que a insulina mais baixa, isso vai de alguma forma acelerar mais o metabolismo, queimar mais gordura, e na verdade não é bem por aí. Então eu, numa situação que o cara tá mais estrito assim, eu prefiro deixar a gordura bem baixa do que o carboidrato bem baixo. Até para ele poder comer mais, né? Exatamente. Justamente por causa da performance, né? É muito barato, eu pego uns coaches assim, eu concordo plenamente, até porque eu leio o livro de vocês e é o que vocês pregam. Aprendo com vocês. Eu, quando estou em fase final de pré-contest, cara, minha gordura é 0. É gordura residual do alimento. Eu unto a forma para preparar meu alimento. Tem que pôr o azeite de oliva na salada? Não, ali, nada. Né? Eu unto a forma. Por quê? Porque eu quero carboidrato. Lógico. O que eu puder poupar de calorias da gordura, eu vou conseguir comer mais aveia, eu vou conseguir comer mais batata doce, mais fruta, que eu uso muito fruta no pré-contest, vou comer mais morango, mais ameixa, mais pêssego. Só que, às vezes o cara tá 0 carbo, aí o cara bota 3, 4 doses de pasta de amendoim pro cara. Né? 0 carbo com 4 doses de amendoim. O que eu mudei muito minha cabeça de 99 para cá, principalmente no primeiro ano de faculdade, porque antigamente se achava de fato que você precisava ter carboidrato pós-treino para sinalizar a insulina, para sintetizar músculo. Tinha essa teoria? Tinha. Isso sempre, muito forte. Muito forte. Em 99, por isso que ela figura até hoje, essa cultura. Por isso que era cultura, né? Nos anos 90, pós-treino, maltodextrina com proteína. Tem um vídeo do Valdemar, né, ensinando isso e tal, clássico. Era uma cultura muito forte. Era muito forte. E aí eu falava assim, poxa, vamos pensar. Se, estudando um pouco mais, você vê que para sintetizar músculo, o músculo quer proteína, então eu não tenho necessariamente que colocar carboidrato no pós-treino. Então o que o Dudu falou tem total ação, porque a gente tem o carboidrato pré, e se eu tiro a gordura da dieta, me sobra mais caloria para colocar mais carboidrato em restrição calórica. Ainda, Nath, e a galera pensa assim, mas o carboidrato estimula a insulina. Mas a proteína estimula a insulina também. Quando você toma uma dose de whey, você estimula a insulina também. E esse estímulo da insulina, ele já é suficiente para maximizar a síntese proteica. Teve um estudo que eles fizeram isso. Eles dão a mesma quantidade de proteína com carboidrato e proteína na mesma quantidade sem carbo. E eles mediram a síntese proteica e a degradação, para ver se esse insulina mais que o carboidrato daria uma vantagem. E não dá vantagem. A taxa de síntese proteica é igual, né? Nos dois casos. Mas uma dose de whey é capaz de estimular a insulina na mesma proporção que uma dose de carboidrato? Não de estimular a insulina, não. Vai estimular menos. Por exemplo, peraí, deixa eu... Você está falando se a dose de whey comparado... Você falou assim, se a pessoa tomar uma dose de whey, ela vai estimular a insulina da mesma forma. Não, o carbo é mais insulinotrópico. Mas depende, quer ver? A leucina é insulina. Tem um artigo não é do Brad Shenfield. Se você pegar a mesma quantidade de caloria de pão branco e de whey, o whey estimula mais insulina que o pão branco. Tu tá de brincadeira. Aí você mata os low carb. Puta merda, você acabou com os low carb. Os caras compararam. Claro, a gente tá falando de macro diferente. Não quer dizer que toda proteína é mais insulinotrópica que o carbo. Geralmente, as fontes de carbo estimulam mais insulina que... Não, a gente tá falando do whey. Proteína. Isso.
Mas, por exemplo, se você fizer uma comparação, se você pegar a mesma quantidade calórica de macarrão e peixe, sabe qual estimula mais a insulina? O peixe. A mesma quantidade calórica. 90 calorias de peixe versus 90 calorias de carbo. O peixe Isso. vai ganhar? O peixe estimula mais, ele é mais insulinotrópico. Por conta da leucina? Isso, por causa dos aminoácidos. Alguns aminoácidos que são mais insulinotrópicos. Caraca, cara. Então, mas aí cai por água então a cultura do low carb. Então, na questão de insulina baixa? Totalmente. Sempre cai. Totalmente.